turma, boa tarde. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam aproveitando o máximo possível desse período de quarentena para estudar, para meditar nas coisas do reino, para ler a Bíblia e ler também bons livros que possam nos ajudar no crescimento espiritual, até chegarmos na glorificação, na glória com o Pai. No encontro de hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a ressurreição, o subtema. E o tema, gente, nós vamos tratar sobre Jesus, o Salvador. Olha só, então a aula de hoje é uma aula pra lá de especial, porque nós vamos falar do nosso Salvador e como ele sofreu, né, como ele padeceu, e ele teve a morte de cruz, porém ele foi glorificado, né? Ele vivo está. Então a nossa aula de hoje nós vamos trabalhar esses temas. Bom, para começar, né, já dei uma prévia, um spoiler do que será dado nessa aula, mas para a gente começar literalmente com a nossa aula, com o nosso encontro, eu vou conduzi-los em oração. Senhor, nós te louvamos por este momento na tua presença, te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, te agradecemos pelo teu amor, porque tu proporcionaste a nós mais um encontro e nós sabemos que tudo que temos, tudo que somos, meu Pai, provém de Ti, Senhor. E Te agradecemos porque a cada dia as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Abra os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para que possamos entender e compreender, Pai, o que o Senhor quer falar conosco. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo. Amém. Bom, só contextualizando vocês, na aula passada, o professor trabalhou a questão da morte de Jesus, né? Como foi esse processo e tal. Ele falou de uma forma breve, assim espero, né? Sobre a ressurreição de Cristo. Mas eu quero levar vocês a pensar sobre como foi a expectativa, melhor dizendo, como foi, gente, o sentimento, ou qual sentimento foi, melhor dizendo, das pessoas que estavam ali acompanhando o ministério de Cristo e que, num certo momento, eles viram que realmente a profecia havia se cumprido, que realmente Jesus havia ressuscitado. Imaginem só a emoção, né, o sentimento dessas pessoas. Então, hoje nós vamos falar referente a passagem bíblica que se encontra lá em Mateus 28, de 1 a 10, certo? Bom, eu vou ler com vocês essa passagem. E logo a seguir nós vamos falar um pouquinho sobre essa história, como foi, o que as pessoas sentiram, né? E o significado da ressurreição para nós, os cristãos. Bom, Mateus 28, de 1 a 10. No findar do sábado, ao adentrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como o de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve!
E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Jesus lhe disse: não temais, ide, avisai aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Amém, né? Que passagem linda, linda, maravilhosa. Turma, esse texto é maravilhoso porque esse texto, ele fala, ele retrata como foi a experiência das mulheres de Maria Madalena e de Maria ao verem que Jesus não estava mais lá no sepulcro. Lembrando que esse sepulcro ele foi dado por José de Arimateia a Jesus. Ele era um senhor de posses, então ele tinha um túmulo vazio, um túmulo, né, um sepulcro novo. E aí ele cedeu para que colocassem o corpo de Jesus, tá? Porém, gente, lá nesse sepulcro não estava somente o corpo, estavam também os soldados fazendo a guarda ali, né? Preservando aquele túmulo. Lembrando que Jesus ele fez o seu ministério na região de Canaã, né? Então, na região ali da Judéia, Samaria, enfim. Então, o que estava acontecendo? Ele havia sido perseguido não somente pelo Império Romano, que era um império que estava controlando ali a região de Canaã, enfim, mas também pelas lideranças do judaísmo, né? As lideranças judaicas, né? E aí, lembrando que também ele foi julgado, né, no tribunal, ali pelos fariseus, né, pelo Sinédrio, melhor dizendo. E aí ele também foi levado ao Supremo, né, ao governante ali daquela região, que era o Pôncio Pilatos, tá? Então, por ordem de Pôncio Pilatos, né, foi colocado ali uma escolta, né, para guardar o túmulo. E aí as Marias, elas foram visitar, né, o corpo lá de Jesus, o túmulo, e aí elas presenciaram, eu creio que algo maravilhoso, né? Imaginem o espanto, né? O susto que elas levaram. Então, de repente, ouviram um barulho, como se fosse um terremoto, e aí desceu do céu um anjo. E esse anjo, ele era vestido com uma veste, né? E aí, essa veste, ela era tão branca, né? Que deixou, né, os guardas ali assustados, não somente pela veste, né, dele, mas pela forma que ele desceu do céu. E aí, esses soldados, eles desmaiaram de medo. Imaginem só, gente. Mas mas o anjo, ele foi ter com as Marias e ele disse o seguinte: não temais, porque eu sei que vocês estão buscando Jesus, né, aquele que foi crucificado. Porém, né, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou como ele já havia profetizado, né? Lembrando que em Lucas 9, do 22 ao 25, e em Mateus 16, do 27 ao 28, Jesus estava falando ali, e ele fala e tal, que muitos que ali estão, né, os discípulos ali, para quem ele estava dirigindo a conversa, ele disse o seguinte, ó, muitos de vocês, né, na verdade, assim, vocês não passarão pela morte sem antes ver o reino dos céus, né, sem ver o reino de Deus, né, e esse reino, como eu já havia dito, é uma junção, né, aquilo que começou desde a eternidade, aquilo que se concretizou, né, com a vinda do Senhor, né, e ali também com aquilo que Jesus tinha, né, que cumprir, né, que era a morte e a ressurreição. Então ele estava falando isso, né, que muitos ali iam ver esse momento, esse ápice, né, da ressurreição dele e tal. Bom, e aí, galera, elas receberam uma ordem, né, do anjo falando assim, ó, vão depressa, rápido, e avisem os discípulos que Jesus, ele ressuscitou, tá? E aí, elas também ouviram, né, para que elas anunciassem que os discípulos deveriam ir para a região da Galileia, certo? E aí, o que elas fizeram? Apressadamente, de uma forma rápida, elas obedeceram
o que o anjo havia falado, né, havia dito e tal. Mas olha só quem encontrou com elas. Jesus, galera, Jesus teve um encontro com elas e Jesus disse o seguinte: salve, né? E aproximando, né? Elas aproximando dele, abraçaram, imagine a alegria, né? Elas que acompanharam o ministério de Jesus, acompanharam, né? Tantas coisas que sobreveio sobre ele, sobre os discípulos. Então elas com alegria, elas abraçaram os pés e adoraram. E Jesus disse, não tem mais, de novo, olha o cuidado de Jesus, né? Jesus havia já ministrado ao coração delas por intermédio do anjo, né? Deus já havia dado uma forma tranquilizante para elas, não tem mais. Mas aqui Jesus está falando de novo, não tem mais, porque elas com certeza estavam apavoridas, né? Afobadas, enfim, assombradas com tantas coisas maravilhosas, né? E aí ele deu uma ordem, de novo, ide avisai os meus irmãos, né? Para que eles vão à região da Galileia e lá eles me verão. Então, gente, aqui dá a entender, galera, que talvez o assombro delas seria tão grande que Jesus de novo deu o mesmo recado que o anjo havia dado, né? Porque assim, acho que talvez na emoção elas poderiam ter esquecido, né, de falar o recado, mas Jesus foi lá e deu mais uma ênfase, né? Não esqueçam, falam isso, certo? Bom, e aqui, gente, nós vemos o cerne do cristianismo, né? Que é a morte e a ressurreição de Jesus, né? E aí, gente, nós vemos que o livro de Hebreus fala sobre isso, né? Fala de Jesus como sumo sacerdote, o apóstolo Paulo fala de Jesus como Cordeiro de Deus, né? O Agnus Dei. Então, gente, o cerne do cristianismo está na morte e na ressurreição. Porque se ele não morresse, ele não poderia ser o Cordeiro de Deus, ele não poderia substituir-nos, né? Ele não teria, né, se colocado em nosso lugar. Porque lembrando que essa morte de cruz, essa morte seria para nós. Então, não há remissão de pecados, lá em Hebreus está escrito, né, se não me falha a memória. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então, ele havia, né, ele teria que padecer, ele teria que de derramar o seu sangue para que houvesse libertação, né, dos nossos pecados, para que houvesse, remissão dos nossos pecados, né? Porém, ele tinha que ressuscitar, porque como sendo Deus, ele não poderia, né, ter ficado naquele estado, né? Estado de morte, porque a humilhação leva, né? Na verdade, a humilhação, ele tinha a glória, né, lá no céu, mas quando ele se humilhou, ele desceu, né, à terra e tomou uma forma, como posso dizer, uma forma que não é uma forma igual, né, semelhante a uma forma de Deus, né, de um ser todo-poderoso, de um ser transcendental. Então ele se despiu de toda a sua glória, ele se sujeitou à morte, né, então ele tinha que vencer a morte, né. Em 1 Coríntios 15, 54 e 55, o apóstolo Paulo fala o seguinte, né, tragada foi a morte pela vitória. Então, com a ressurreição de Cristo, a morte foi tragada, a morte foi vencida, né? E ele se assentou à destra de Deus, né? Ele está reinando lá. Então, ele tinha que ressuscitar. Porque como que ele ia mostrar, né? Como, assim, ele falava muito no seu ministério sobre o reino dos céus, a glorificação nesse sentido, né? Nesse estado que um dia nós alcançaremos na glória, né? Quando tudo se findar, quando tudo acabar, nós vamos reinar lá no céu. Mas se ele não morresse, se ele não ressuscitasse, como que ele poderia dar essa certeza a nós, né? Por isso que eu falo que a centralidade do cristianismo é a morte e a ressurreição de Cristo, gente. Porque ele ressuscitou para nos mostrar o que nos espera, né? No porvir, no além, né? E aí, gente, ele derrotou a morte, né? Ele cumpriu aquilo que deveria ter sido cumprido por nós, mas jamais a gente conseguiria cumprir, né, esse algo tão maravilhoso, né, que seria a remissão dos nossos pecados, porque nós somos imperfeitos. Lembrando que a lei está lá para mostrar
o quão perfeito nós somos, né? E Jesus veio, ele cumpriu toda a lei, né? Então, galera, é isso, né? A humilhação de Cristo levou à morte, mas ele foi glorificado. E essa glorificação, gente, nós vemos com a vitória, né? A exaltação, né? Essa glorificação, então, nós vemos com a vitória sobre a morte. Nós vemos que Jesus reina à destra do Pai, né? Então, o que isso conduz a nós, né? O que essa mensagem fala aos nossos corações? Que, galera, nós temos que anunciar a morte e a ressurreição de Cristo e ter a certeza, gente, que Jesus vive e que um dia nós habitaremos com Ele lá na glória. Assim como Ele está lá com Deus Pai, com o Espírito Santo reinando, um dia nós estaremos lá, nós seremos herdeiros, né? Herdeiros desse reino, e esse reino jamais vai passar, né? Então nós temos que anunciar a palavra de Deus falando da morte e da ressurreição de Cristo, falando que Jesus vive está, né? Tem uma cantata que eu gosto muito, que é a cantata Viva Está. Se vocês puderem assistirem e tal, enfim, se vocês puderem assistir, melhor dizendo, assistam, né? Coloquem lá no YouTube, com certeza vai ter essa cantata, né? Então, é a cantata que se chama Viva Está. Então, Jesus, ele vive está, galera. Ele reina. Então, a gente tem que falar do amor de Cristo, dando ênfase nisso, na morte e na ressurreição dele. Certo, galera? Bom, nessa parte, eu quero ler com vocês 3 perguntas do nosso catecismo, tá? Então, a pergunta 140, né? Ela fala o seguinte... Ela pergunta o seguinte: Cristo permaneceu morto? O que vocês acham, galera? Bom, vou responder. Não. Ao 3º dia, ele ressuscitou, né? Conforme lemos no texto, né? E também em 1 Coríntios 15, de 3 a 4, o apóstolo Paulo também fala sobre isso, tá? Pergunta número 2, né? No caso, é a pergunta 144 do catecismo. Ao morrer, para onde a pessoa vai? Será que existe o pós-morte? Será que existe o além e tal? E aí nós temos uma resposta. Ao morrer, seu corpo vai para o pó da terra e a sua alma vai para Deus, né? É a base bíblica, tá lá em Gênesis 3:19 e Eclesiastes 7, tá? Então, quando a gente morre, nós somos separados, né? Aí tem aquele dualismo, né? A dicotomia, corpo e espírito, né? Espírito também tem um outro sinônimo que é a alma, tá? Então, ao morrer, nós somos separados, né? Então, a alma vai com Cristo, a alma vai com Deus e o corpo, ele perece, né? Pergunta 3, mas do catecismo, ela é a pergunta 144. O corpo e a alma voltam a se unir novamente? Boa pergunta, hein? Vamos pensar lá no reino dos céus, né? Aquilo que Deus promete, que Jesus prometeu, né? A glorificação do nosso corpo e tal. Bom, a resposta, sim. Quando Jesus Cristo voltar, o corpo ressuscitará e a alma se unirá a ele outra vez para a vida eterna. Nós temos a base bíblica que está lá em Daniel 12:2, 1 Coríntios 15, 52 e Tessalonicenses 4:16, tá? Então, nós teremos um corpo glorificado, né? E esse corpo glorificado será, né, exatamente como o de Cristo, tá? Bom, memorização. Esse é o versículo que vocês vão decorar, João, tá? 6:47. Em verdade vos digo. Cadê? Vos digo. Quem crê em mim terá a vida eterna, tá? João 6:47. Lembrando que para facilitar a memorização, decorem primeiro 4 palavras, depois que decorarem 4 palavras, vão para as outras 4, enfim, até terminar todo o versículo. Beleza, galera? Bom, agora, gente, lição de casa.
casa. Nós vemos que a base, como eu havia dito, o cerne do cristianismo está na morte e na ressurreição de Cristo, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar alguns fundadores de algumas religiões, né? Tais como o islamismo, né? Com Maomé, o kardecismo com Allan Kardec, o hinduísmo, tá? E aí vocês vão ver se esses fundadores, né? Essas pessoas que fundaram essa religião, se eles ressuscitaram. Tá? Então vocês vão procurar, vão fazer uma pesquisa aí, dar uma gugada lá, vejam se essas pessoas ressuscitaram, tá? E vocês vão ver a diferença entre essas pessoas, entre esses líderes, né? E o nosso supremo líder, o nosso Deus, tá? Bom, pra terminar, eu quero ler um dos catecismos, né? Um dos credos, perdão. Um dos credos que eu mais amo. Eu amo ler esse credo, né? E eu vou dar ênfase, né, na obra de Cristo, tá? Mas eu vou ler todos, né? Eu vou ler, na verdade, o credo inteiro, mas buscando dar ênfase na obra de Cristo, tá? Credo apostólico. Ele foi escrito por volta do século III, né? E por volta do século IV, tá? Então, ele foi escrito por uma comissão, né? Eclesiástica, né? Então eles conversaram, fizeram vários concílios, né? Reuniões, né? Da igreja e tal, da igreja cristã primitiva, enfim, e aí eles escreveram esse credo, tá? Então começa assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, que subiu ao céu e assentou-se à direita do Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Igreja Católica, né? A Igreja Católica não é a Igreja Católica Apostólica Romana, do Papa, tá? É a Igreja Católica, a Igreja Universal. Na comunhão dos santos, tá? Na comunhão de todos aqueles que participam do corpo de Cristo, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que maravilhoso, né? Dando ênfase na obra de Cristo, né? Em Jesus Cristo, Filho unigênito do nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo, né? E bem no finalzinho, né? Que padeceu sob Pôncio Pilatos, mas que no terceiro dia ele ressurgiu e subiu, né? Aos céus e assentou-se à direita do Todo-Poderoso, do Pai Todo-Poderoso. Que maravilhoso, né, gente? Nós temos a certeza, a convicção que o nosso Cristo reina, né? Que Jesus venceu a morte, que a morte foi tragada, que por mais que nós tenhamos, né, e nós vamos morrer, né? Mas nós temos a certeza para onde vamos, né? Nós temos a certeza da alma, né, que vai se encontrar com Cristo, e aí se encontrar com Cristo, e nós teremos um corpo glorificado. Amém, gente? Bom, vou terminar com uma oração, tá? E eu espero que vocês façam a lição de casa e meditem nas coisas do reino. Senhor, nós te glorificamos por este momento na tua presença, te glorificamos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor ressuscitou, o Senhor vivo está e o Senhor reina à destra do Pai Todo-Poderoso. Nós te glorificamos porque a nossa fé está firmada na sua obra, Senhor Deus, salvadora. Então o Senhor tinha que padecer em nosso lugar e o Senhor ressuscitou, Senhor, vencendo a morte, vencendo, Senhor Deus, o inimigo, Pai. Nós te glorificamos por isso e que a cada dia mais nós possamos glorificar o teu nome e falar, Senhor Deus, para os outros e falar, Deus, da sua obra. A sua obra redentora, a sua obra salvadora, falar da sua morte e da sua ressurreição e falar que o Senhor vive, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. Galera, por hoje é só. Até daqui 15 dias e eu espero que vocês fiquem bem. Beijos!